Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Glinda Ferreira, especialista em investimentos na Levante, e hoje eu estou diretamente da Vox Capital junto com o Daniel Izzo. Ele é sócio fundador e CEO da empresa. Muito obrigado por ter topado conversar com a gente hoje. Claro. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho explicando a sua história, sua trajetória, que é bem bacana, né? Bem interessante. É muito difícil ver hoje em dia ainda quem resolve tomar esses rumos. Conta pra gente a sua história pessoal e também da Vox. Bom, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Minha trajetória profissional ela vem toda no setor privado, né? Eu fiz carreira tanto na época de internet, que na época era startup, no Submarino, logo lá em 2000, 2001. Depois eu passei uma carreira um pouco mais longa na Johnson & Johnson, aqui do Brasil, na parte de consumer, onde eu trabalhei nas áreas de marketing, mas eu trabalhei também bastante tempo em desenvolvimento de negócios, né? Nos últimos anos que eu estava na empresa, eu fiquei focado, nos últimos 2 anos, trabalhando para negócios focados em desenvolvimento de negócios para a população de baixa renda. E naquele momento eu tomei contato com o que estava aparecendo sobre negócios na base da pirâmide, que era como a gente chamava na época, que era o Prahalad, depois um professor do MIT que estudava com o Prahalad, que era o Stuart Hart. E o que o Stuart Hart principalmente estava começando a trazer era essa visão que ele chamava de BOP 2.0, de não olhar só para a população de baixa renda e que as coisas que teriam sucesso não seriam só olhando para a população de baixa renda como potencial de negócio, mas que para funcionar, para você fazer isso dar certo, teria que ser um movimento de ganha-ganha. Exige um pouco mais disso. Assim, você tem que ter o objetivo também de tirar essas pessoas da pobreza, para que faça sentido fazer negócio com essas pessoas. E isso me despertou esse desejo. Já tinha gente aqui no Brasil, em São Paulo principalmente, começando. Tinha a Artemisia, que é uma aceleradora que existe até hoje, que foi pioneira falando de negócios com impacto social. Tinha o pessoal de um coworking que estava focado em impacto, que é o Impact Hub, que hoje também ainda existe, está em várias cidades do Brasil. E, dado esse interesse, eu comecei a conversar com essas pessoas, comecei a querer entender o que elas estavam fazendo. Acabei virando investidor anjo num dos negócios. E através dessa experiência como investidor anjo, eu me apaixonei. Eu já gostava muito de desenvolvimento de novos negócios. E aí, investindo em empreendedores, isso em 2008, que foi esse investimento que eu fiz, que estavam trabalhando para criar negócios que juntassem retorno financeiro com impacto social positivo, eu vi que tinha um mercado, não um mercado, mas tinha uma necessidade enorme de apoiar esse tipo de empreendedor que eu sentia que ia crescer, sentia que ia ter cada vez mais, tanto com dinheiro quanto apoio à gestão. Não é só dinheiro também, não é só entender dinheiro, o negócio. Não é só dinheiro. Eu lembro uma frase desse empreendedor, ele falou, olha, eu sou bem formado, eu sou bem conectado, mas eu não tenho nem o tamanho, nem o nome, nem a estrutura para contratar as pessoas que eu preciso e no nível que eu preciso para fazer esse negócio voar. Então, não é só dinheiro, é o apoio à gestão. Então, dessa conversa, principalmente com esse empreendedor, que é o Rick Bussacos, que é um empreendedor do Impact Hub também, eu tive a ideia e falei, nossa, seria um sonho trabalhar com um fundo que ajudasse com dinheiro e apoio à gestão. Depois que eu tive a ideia, eu conheci a Kelly Mitchell, que é outra cofundadora, que é a fundadora da Artemisia, que também já estava com essa ideia a partir da experiência dela com a aceleradora. E ela conheceu o Antônio, que é de uma grande família, e que também estava com essa ideia, e era o trabalho de conclusão de curso dele, era um fundo de investimento de impacto. Então a gente se encontrou, cada um com o seu caminho, com uma ideia similar. Em janeiro de 2009 a gente começa a Vox e efetivamente a gente foi o primeiro grupo que se juntou. A gente trouxe um investidor estrangeiro, que foi o primeiro investidor da Vox, que fez um investimento semente na Vox. A gente foi o primeiro ator aqui no Brasil ao que hoje se chama investimentos de impacto, a falar de investimentos em startups ou negócios crescentes que podem juntar impacto social com retorno financeiro. Começou com a ideia de impacto social positivo em geral, mas ainda não tinha esse nome. O nome investimento de impacto ele pegou no mercado de uma forma mais forte depois que foi lançado um relatório no final de 2010,
que é do GIN, que é do Global Impact Investing Network, e do JP Morgan. Lá, eles usam... É o primeiro relatório maior que fala de investimento de impacto. O nome já existia antes, mas ele pegou como guarda-chuva para falar de todo mundo que estava trabalhando dessa forma a partir de 2010. E a gente começou em 2009, então a gente se chamava como Fundo de Investimento em Negócios de Impacto Social. Era um nome maior e não tinha muita referência. Então foi um pouco antes desse nome virar oficial. O que ajudou muito a gente também quando depois virou, porque tinha referência, tinha dados, tinha reporte. Dá para mostrar. Dá para mostrar que, olha, é um movimento, não é uma turma meio maluca. Para quem não conhece ainda, não está habituado com o termo, explica melhor então o que seria o investimento de impacto. O termo que eu mais gosto é desse próprio relatório do GIN e do JP Morgan, que ele fala que investimentos de impacto são investimentos em ativos ou negócios que têm a intenção de causar impacto social e ou ambiental positivo, além do retorno financeiro. Então, são 3 partes principais que eu grifo, que é o retorno financeiro, para falar de, sim, busca-se o impacto social, busca-se o impacto ambiental, mas com retorno financeiro, que diferencia da filantropia tradicional. Não é uma caridade normal. A parte do impacto social e o ambiental como uma coisa explícita, não como uma externalidade, né? Não como, eu faço um negócio e fazendo um negócio eu causo esse impacto positivo. Não, ele está inserido nos objetivos claros e expressos da organização, tanto para dentro quanto para fora. E a intenção, que eu acho que a intenção ela parece uma coisa meio difícil de medir, mas ela é muito fácil de entender quando você coloca isso como metas expressas, quando você cria uma teoria de mudança que você quer através daquele investimento. Essas 3 partes, intenção de juntar impacto social com retorno financeiro, é o que define a definição central, eu acho, do que é investimento de impacto. Bacana, então você tem retorno financeiro. Conta pra gente qual mais ou menos é a média de retornos que você tem dos fundos e como são estruturados os fundos. A gente tem fundos, hoje os fundos que a gente oferece são fundos fechados de longo prazo, são FIPs, Fundos de Investimento em Participação, hoje para investidores profissionais. Então, como o ciclo ele é longo, a gente não pode divulgar publicamente qual é o retorno, mas o que a gente vê de mercado é que tem alguns estudos preliminares da Cambridge Associates e da Escola de Negócios de Wharton, que acho que a melhor forma de falar isso é que não existe, dos data points que existem hoje, você não pode afirmar que por ser de impacto você espera um retorno menor. Quer dizer, dá para entregar um retorno similar dentro da classe de ativos de private equity para um fundo de impacto ou para um fundo não de impacto. E a gente vê aqui dentro de casa, com alguns dados, algumas empresas, algumas saídas que a gente está observando no fundo 1, que sim, a gente está batendo mais ou menos o que a pesquisa diz também. Então, foi pública, a gente teve uma saída recente de uma empresa de cartão pré-pago de saúde que deu 26% ao ano. Bem interessante. Então, quais são os critérios que vocês utilizam para escolher uma empresa que vocês vão investir dentro do fundo? O que é principal que vocês olham? Olha, tem 4 grandes blocos que a gente olha, que é um modelo de negócio, né? Como a gente atua como um fundo de venture capital, são modelos de negócio que precisam ser escaláveis, então o potencial de escalabilidade no crescimento daquela empresa. A gente olha o impacto social, então qual o problema que o produto principal daquela empresa está buscando resolver, isso é uma coisa que é fundamental na análise. A outra, que é o que a gente chama meio que de fit com a Vox, é se a empresa está num estágio em que o volume de investimento que a Vox faz diferença. Então tem que estar no estágio lá que a gente chama de Series A ou Series B para Venture Capital. E o mais principal, o fundamental, que é a equipe. Não só a equipe em termos de skills complementares ou potencial analisado para entregar o business plan, mas também na intencionalidade de resolver aquele problema. A gente quer equipes que realmente se preocupem. Então, se eu sou uma empresa que está querendo desenvolver um produto de educação, que eu realmente queira resolver aquele problema. Não preciso me chamar de empreendedor social ou empreendedor de impacto, mas
alguém que está preocupado com efetividade e realmente qual é o valor para a sociedade que aquela solução que ela está desenvolvendo entrega. E vocês trabalham ativamente nessas empresas, com cadeira no conselho, por exemplo? A gente, o que é contratual, tem que ter a cadeira no conselho, conselhos mensais que a gente faz com as empresas. Algumas empresas que são mais iniciantes, a gente ajuda a estruturar o conselho. Também tem um trabalho de estruturar controles financeiros, controles operacionais para conseguir extrair alguns indicadores de impacto. E aí depois atuar meio como um sócio, né? A gente não vai sentar para trabalhar na empresa, mas se precisar atrair profissionais, a gente ajuda a atrair profissionais. Se precisar fazer planejamento para pensar a proposta de valor da empresa, a gente faz. E o que a gente também gosta de fazer muito, que é oferecer ou trabalhar para abrir portas comerciais para as empresas. A gente tem uma rede muito legal entre os nossos investidores, de muitas famílias brasileiras, empresários, CEOs, que ajudam muito a abrir portas. Então, quando a empresa está com um produto que está pronto, a gente faz muitas pontes com potenciais parceiros comerciais para ir acelerar o crescimento da empresa. Bacana. O que você tem de marca e de sucesso até agora? Não só de rendimento, mas que você enxerga, olha, isso daqui é realmente o que eu gostei. Olha, tem duas empresas no nosso portfólio, uma no fundo 1 e uma no fundo 2, que brilham os olhos, de verdade, que acho que estão caminhando para o que a gente imagina como cases redondos de impacto, que entregam tanto um retorno muito grande, mas também um impacto social bem claro e profundo. No fundo 1 tem a Avante, que é uma empresa de serviços financeiros para microempreendedores. Então, hoje eles oferecem microcrédito, mas também uma solução de pagamento através de app, de recebimento e transferência através de app para microempreendedores no interior do Nordeste, principalmente, mas também áreas menos servidas do país. Foi uma empresa que acabou de fazer uma rodada bastante grande de investimento. Hoje o valuation deles está 15 vezes maior do que no momento que a gente entrou, há 4 anos atrás. Um salto. Então, salto. E ainda está no nosso entender, está na metade ou menos do potencial ainda de crescimento. E está servindo, assim, incrível que pouco mais de 40% da base deles é de desbancarizados, de gente que não tem acesso a nenhum serviço financeiro. Então a empresa está dando acesso a serviços financeiros, fazendo isso cada vez mais em escala, fazendo isso com qualidade e preocupado com o serviço sendo prestado para o cliente e o valuation subindo em consequência disso. Então essa Avante já está um pouco mais madura do que a do fundo 2, porque a gente já está mais tempo, mas é um case super legal. A outra é um outro setor, é um setor de educação para profissionais de saúde, é uma empresa que chama Sanar. O que eles fazem cursos à distância, através de vídeos com grandes profissionais da área de saúde, para profissionais que estão querendo entrar no mercado de trabalho de saúde. Hoje você tem cada vez mais um desafio de garantir que as pessoas estão preparadas para as complexidades, isso não só em medicina, mas também em outras especialidades, nutrição, fisioterapia, psicologia, enfermagem. Então a empresa tem um modelo de disponibilizar assinaturas para você ter acesso a vídeos com grandes profissionais da área. É uma empresa que desde o começo dessa estratégia eles vêm dobrando de faturamento todo ano. Isso já há 3 anos seguidos, já está com um tamanho bem interessante. Desde o começo eles são EBITDA positivo, uma gestão super responsável, super focada em resultado e que efetivamente leva esse conteúdo para cidades em que você tem pouco acesso. Então hoje pessoas em mais de 3 mil municípios do Brasil, que tem 5.500 cidades, já compraram serviços da Sanar. Quer dizer, gente que está em lugares que não tem cursos preparatórios de saúde, então hoje não é São Paulo. Não é São Paulo, não é Rio, é o Brasilzão. Bacana. Eu gostei bastante do trabalho da TEM também, né? Que é uma operadora de cartão pré-pago para saúde. Conta pra gente como que é o negócio, como que é o business. Tem no nosso conhecimento, e até foi o que foi divulgado na mídia, a primeira saída bem sucedida de investimento de impacto no Brasil, investimento de participação acionária de impacto no Brasil. A TEM é uma sacada aparentemente simples, mas muito boa, que é o seguinte: hoje no Brasil você tem
cerca de 20, 25% só das pessoas que têm acesso a serviços de plano de saúde. Né? O resto da população ou tem que se virar para conseguir serviços privados, caros. Ou tem que, às vezes, passar por processos não tão eficientes do SUS, principalmente em especialidades, quando você precisa de uma consulta com um especialista, que às vezes demora 6 meses, 1 ano para você conseguir uma agenda. Eles fizeram um cartão pré-pago, que você paga R$20 por mês para sua família, pode usar você e mais 4 dependentes. E ele tem uma rede como se fosse um plano de saúde. Você vai buscar lá, será que tem... Quais são os médicos que estão conveniados nessa rede? Quais são os laboratórios que estão conveniados nessa rede? Só que ao invés de você já ter pagado pelo plano, você pega o cartão pré-pago, carrega com o valor da consulta ou um valor que você quiser, e você paga no médico quando você usa, só que você só paga o valor que um plano de saúde pagaria para o médico. E isso dá, as pessoas às vezes não sabem, às vezes 70%, 80% de desconto sobre o preço de tabela, tanto do médico muito quanto grande, do... né? E um movimento que aconteceu, eles foram receber um investimento grande de uma seguradora global, que é a Generali, que entrou para complementar o portfólio de produtos. Então, por isso que a gente chama de bem-sucedido, porque deu 26% ao ano para a Vox, que foi o primeiro investidor externo, mas, ao mesmo tempo, quem está entrando para complementar vai continuar o portfólio de serviços da empresa, que a gente sempre via como um desafio. A gente falava, legal, tem consulta, tem exame, está faltando serviço de seguro hospitalar, está faltando alguma coisa que dê mais conforto para a pessoa efetivamente ver aquilo como um plano de saúde, uma alternativa completa ao plano de saúde. E essa entrada faz com que tenha a possibilidade disso acontecer. Bacana. E outro termo que eu acho que é bacana as pessoas conhecerem também, que vem tomando espaço, que é ODS, né? Conta pra gente como que é, o que vocês veem de perspectiva. As ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que estão sucedendo os Objetivos do Milênio, né, da ONU, que são 7 objetivos que até 2030 o mundo inteiro deveria seguir para tentar fazer com que a nossa vida aqui na Terra seja sustentável. Né? E passa desde zerar a pobreza, redução de fome, zerar a fome, redução da pobreza, melhorar a educação, melhorar a saúde, igualdade de gênero, até coisas também relacionadas ao meio ambiente. E eles são guidelines para você que está trabalhando com alguma coisa que tem um interesse de causar impacto positivo, poder se referir. Então você fala, olha, tal empresa faz uma atividade que ajuda no objetivo 2 do desenvolvimento sustentável. Então é um guia que ajuda muito a comunicar o impacto que você está causando de uma forma que não só quem está do seu lado entende, mas globalmente funciona como uma linguagem comum. Então você fala, olha, eu estou trabalhando para desenvolver ou para melhorar esses indicadores. E o legal dos ODS é que dentro dos grandes macroindicadores você tem microindicadores, subindicadores. Não dá para só reduzir a pobreza, né? Mas o que quer dizer reduzir a pobreza? Né? Dar acesso a serviços financeiros, melhorar, reduzir analfabetismo, várias coisas que estão aqui embaixo que você consegue também relacionar a atividade da sua empresa para cá. Então é uma forma muito interessante e que cria uma linguagem comum para você comunicar impacto. Eu acho que o potencial disso é que não só as empresas que nascem com o interesse de causar impacto conseguem ter uma forma mais fácil de se comunicar, mas também empresas que não nasceram necessariamente com o interesse de impacto, mas que possam identificar que alguns produtos ou serviços deles têm impacto, podem começar efetivamente a trabalhar de forma mais proativa na entrega daquele que também é bem também. Importante, né? Super importante. E complementar. Fundamental. O que você enxerga ainda de maior desafio no Brasil? Acho que desafio no Brasil hoje, o principal, eu diria que os 2 principais estão em cada vez mais demonstrar os cases de sucesso. Uma coisa é a gente falar da ideia de juntar impacto social com retorno financeiro, que todo mundo fala, nossa, lógico, né? Mas
ainda faltavam, como estão acontecendo com a Avante, com o TEM, com o Sanar. Efetivar. Os casos que você fala, tá, então me prova, né? Então me mostra que essa ideia ela pode voar. E do outro lado, eu acho que ainda tem muito caminho para se desenvolver de produtos diferentes e que sejam mais acessíveis. Hoje, a maioria dos produtos oferecidos de impacto no Brasil são para investidores qualificados ou profissionais, mas existem outros ativos financeiros que podem também ser desenvolvidos com uma visão de impacto para atingir o investidor mais de varejo. E que aí eu acho que quando a gente conseguir isso, a gente vai destravar um potencial enorme. Porque bem maior, né? Porque a gente como a gente, investindo em soluções para a gente como a gente, e aí possibilitando que todo mundo alinhe o seu dinheiro, alinhe o seu investimento com valores. Né? Porque hoje a gente que tem menos, não é um investidor qualificado, não é um investidor profissional, você não tem tantas opções de investimentos éticos. Eu vi como foi difícil encontrar. Exato. E você vem, na sua trajetória, já são alguns anos, né? Você vê que está crescendo o investimento, o interesse da pessoa física, ou você acha que ainda não tanto quanto esperado? A gente aqui na Vox tem uma impressão de que está num momento quase de inflexão, quase um tipping point aí, porque se comparar o nível de conversa sobre isso em 2009 ao que a gente tem agora, é incrível a diferença, né? E de 2015, final de 2015, coisas de 2016 para cá, começou a ter um fenômeno que não tinha antes. A gente recebe e-mail através do nosso site, que a gente nem é um site que a gente divulga tanto, mas é através do nosso site institucional, de gente que está com 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, isso toda semana tem aparecido, desde 2016, falando: eu tenho esse meu dinheiro em tal instituição, eu tenho esse meu dinheiro em tal instituição e eu não estou feliz, porque eu quero coisas com impacto, coisas ligadas com o meu propósito, e eu quero investir com vocês. Também, Isso é uma coisa totalmente reativa da nossa parte, sem a gente buscar. Sem fazer propaganda. Sem fazer propaganda. Eu não tenho dúvidas, e do lado também das grandes instituições financeiras, eles já estão sentindo muita pressão dos seus clientes, mesmo dos funcionários, né, querendo desenvolver coisas desse tipo dentro das organizações. Como você foi, né? E ainda quebrando a cabeça para achar qual é o melhor momento. Então, acho que a gente está num momento do mercado em que já não existe a dúvida da atratividade da proposta, ainda estão faltando ofertas de alternativas de como fazer. Então, e aí você acha que vai aparecer alguma coisa aqui pela frente? Não tenho dúvida de que a gente, numa conversa dessas daqui a 2 anos, a gente vai estar falando, 2, 3 anos, a gente vai estar falando de uma realidade completamente diferente, um portfólio de produtos muito mais amplo aí, não necessariamente só da Vox, mas assim de outras do ecossistema do mercado todo, de outros gestores que já existem, gestores que estão para surgir. Eu tenho certeza que o investidor de varejo vai ter opção no curto, médio prazo para investir em impacto. Que bom. A gente vai continuar acompanhando vocês também, assim que tiver novidades para a pessoa física, tanto de vocês quanto de outras iniciativas. A gente vai comentar na série Investidor Inteligente. Então, muito obrigada, Daniel, por ter topado falar com a gente, por mostrar o trabalho, que é muito bacana. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Obrigado, um prazer. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima.